Olá, mais uma vez gravando um novo vídeo e dessa vez, assim como prometido no vídeo anterior, vamos falar de literatura, mais precisamente do ensino de literatura no ensino básico da escola pública. Antes, porém, de falar da literatura propriamente dita, eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, assinem o canal e ao final do vídeo deixe seus comentários. Eles serão sempre muito importantes para que possamos melhorar ao abordar os temas que envolvem a escola pública. Os ruídos acontecerão e serão recorrentes nesses vídeos. E também a pergunta, não podemos esquecer da velha pergunta: a escola escuta? E se a escola escutasse, o que você diria a ela? Que sugestão você faria à escola? E essa questão está posta para alunos, alunas e todo o corpo docente que ensina e aprende na escola pública. Eu vou começar falando sobre o tema literatura, lendo um texto. É um texto de minha autoria e se chama Pequena Lista. Escola. Poderia a senhora, no crepúsculo dessa hora, dizer sobre o que devo fazer com as leituras que nunca fiz? Eu nunca li Machado de Assis, também não cheguei perto da prontidão de Clarice Lispector. Confirmo que fiquei na ignorância da tinta de Cora Coralina. Quem dera a escola verdadeiramente me apresentasse ao vasto mundo de João Guimarães Rosa. Quem dera! E o que eu quero mesmo são os passos imprecisos, Drummond sendo meu amigo e banhar-me na cachoeira que deságua nos ramos do bom graciliano de tantas vidas secas. Depois desse futuro, eu vou olhar a escola pensando o tempo inteiro por que não me afundaram nas pessoas de pessoas. Eu quero mesmo esse atrito, o corte da carne, o grito, olhar para a obra de Bandeira e pegar o livro mais bonito. Que venham novas lições, quem sabe sobre Camões, pois no decorrer da lida pretendo virar as páginas de uns livros de Cecília. Agora que saí da escola, a coisa que eu mais quero é fazer uma pequena lista que começa com Homero e me leva ao 15 de Raquel. É isso. E aí aparece nesse texto o nome de grandes autores e autoras da literatura brasileira, portuguesa e grega, porque aqui aparece Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. No vídeo anterior eu disse também que a gente não aprende literatura na escola. O que a gente aprende é a história da literatura, que são coisas diferentes. Aprender história da literatura é necessário, é muito importante. Aprender literatura é necessário, importante e fundamental. A história da literatura vai nos mostrar as escolas literárias, período e ali o contexto histórico, sociológico, vai nos situar numa visão maior, mais ampla. Mergulhar na obra literária e de um Machado de Assis, de um Fernando Pessoa, de um Carlos Drummond de Andrade, da Cecília, da Cora Coralina, da Clarice Lispector, vai nos levar para mundos particulares. Para entender o que se dá lá na obra do Machado de Assis, quem é Dom Casmurro, como esse cara se relaciona com as mulheres, como esse cara se relaciona com os pobres, a que classe ele pertence, é fundamental para entender a conjuntura, a criação e a permanência da sociedade brasileira, daquela época, mas não só dela. Mergulhar na obra de um Carlos Drummond de Andrade, pegar o livro A Rosa do Povo, que foi lançado depois do final da Segunda Guerra Mundial, é fundamental.
para entender o que cada poema e como cada poema se relaciona com o mundo daquela época. A lírica social de Drummond só será compreendida lendo a obra de Drummond. Podemos nos cercar também, e aí não precisa abrir mão disso, da boa crítica literária. E aí no Brasil nós temos Antônio Cândido, esse livro, por exemplo, Antônio Cândido, O Discurso e a Cidade, que, por exemplo, para começar, nós temos aqui Dialética da Malandragem, uma crítica que o Antônio faz sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias, fundamental. Depois ele faz uma do Cortiço, do Aloísio de Azevedo, importantíssima para estudar a obra. Então, ler o Cortiço e entender todas aquelas relações que se davam no Cortiço, a relação de reificação humana, relação de exploração total, só na obra. Temos aqui, por exemplo, o Roberto Schwartz, para quem quer entender Machado de Assis, lá no fundo, com o livro O Mestre na Periferia do Capitalismo. Então, é preciso mergulhar na obra. E ao mergulhar na obra e decifrar aqueles enigmas de Um Grande Sertão Veredas, por exemplo, o aluno vai melhorar no aspecto de compreensão de texto, de interpretação de texto, porque é uma questão hoje muito repetida. O aluno tem dificuldade de interpretar texto, e aí ele tem dificuldade em filosofia, química, física, biologia, em todas as matérias. Quando vai para provas, para o Enem, por exemplo, ou para os vestibulares, outros, ele também tem dificuldade. Mas porque a literatura faria esse papel. Vamos analisar, vamos interpretar aqui um trecho deste livro, deste poema, dessa autora, desse autor. E aí o aluno passaria a escrever melhor, inclusive. Porque interpretando ele compreende, compreendendo ele aumenta o universo dele, o dicionário dele se amplia, o dicionário não só de palavras, mas de ideias. E esse aluno vai escrever melhor. E esse aluno vai pensar e refletir melhor. Vai pensar e escrever melhor. Então, o ensino de literatura se daria por aí, na obra, lendo a obra dos autores. Acho que a gente chega a esse ponto. Esse assunto não se encerra por aqui, ele continuará nos próximos vídeos. Aqui é um panorama geral, depois podemos esmiuçar melhor. Por enquanto é isso, muito obrigado, curta o vídeo, compartilhe e comente.